Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo em tempos sem precedentes, um período da história humana que ecoa de forma assombrosa as profecias mais solenes e urgentes das Sagradas Escrituras. Olhe ao seu redor. O mundo parece estar em convulsão. Eventos que antes eram considerados impensáveis tornam-se a nova normalidade, e uma sensação de que algo grandioso e definitivo está no horizonte permeia a consciência coletiva. Não é apenas uma intuição, não é meramente a observação de ciclos históricos. É a própria palavra de Deus que nos ilumina e nos alerta para os sinais dos tempos, desde os dias dos profetas do Antigo Testamento até as revelações de Jesus Cristo e seus apóstolos. A Bíblia nos oferece um mapa detalhado dos eventos que precederão o fim desta era e o glorioso retorno do nosso Senhor. E o que vemos hoje, com olhos espirituais e um coração atento, é uma clara e inegável manifestação desses sinais. Não são sinais isolados, mas uma convergência alarmante que aponta para a iminência da consumação de todas as coisas. Ignorá-los seria um ato de negligência espiritual, uma falha em discernir os avisos do próprio Deus. Neste vídeo não vamos nos entregar ao alarmismo vazio, mas sim a uma análise sóbria e bíblica. Vamos mergulhar nas Escrituras para compreender 5 sinais poderosos do Apocalipse, que não apenas estão se desenrolando diante de nossos olhos, mas que estão se intensificando a cada dia que passa. Prepare-se para uma jornada de revelação, porque ao final dela, você terá uma compreensão mais profunda de onde estamos na linha do tempo profética de Deus, e mais importante, o que isso significa para a sua fé e para o seu futuro eterno. A hora de vigiar e orar, de discernir e de se preparar é agora. O primeiro sinal que clama aos céus e ressoa em nossos ouvidos é o aumento exponencial de guerras e rumores de guerras. Em Mateus 24, no famoso discurso do Monte das Oliveiras, Jesus adverte seus discípulos, e a nós, sobre o que observar antes de sua vinda. Ele diz: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino." Marcos e Lucas ecoam essa mesma advertência, com Lucas 21, 9 e 10 adicionando: "Quando ouvirdes de guerras e de revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo." Muitos podem argumentar que guerras sempre existiram na história da humanidade. E sim, a história é infelizmente um testemunho contínuo da belicosidade humana. No entanto, o que a profecia bíblica aponta não é apenas a existência de guerras, mas uma intensificação, uma proliferação e uma complexidade que as distinguem de épocas anteriores. Vivemos em um mundo onde os conflitos não se limitam mais a disputas territoriais ou ideológicas isoladas. Temos guerras híbridas, guerras cibernéticas, conflitos assimétricos e uma escalada de tensões geopolíticas que parecem interligadas em uma teia global. Pensemos nas últimas décadas. A Guerra Fria, com sua ameaça constante de aniquilação nuclear, foi um prelúdio. Mas desde então, testemunhamos a eclosão de conflitos regionais que se arrastam por anos, com a participação de múltiplos atores, sejam estados-nação, grupos paramilitares ou milícias transnacionais. O Oriente Médio, berço de civilizações e de grande parte da história bíblica, permanece um caldeirão de tensões, com nações se armando em um ritmo sem precedentes e alianças sendo formadas e desfeitas com uma rapidez assustadora. As profecias de Ezequiel sobre a invasão de Gog e Magog, por exemplo, ganham uma nova relevância quando observamos os movimentos e alianças militares na região. Não se trata apenas de guerras declaradas, mas também dos rumores de guerras. A constante ameaça de confrontos entre grandes potências, a proliferação de armas nucleares e de tecnologia militar avançada, a retórica belicista de líderes mundiais, tudo isso cria um ambiente de instabilidade e medo que permeia a atmosfera global. A qualquer momento, um incidente isolado pode desencadear uma reação em cadeia com consequências catastróficas. A tensão no Mar do Sul da China, as provocações nucleares em certas regiões da Ásia, os conflitos latentes na Europa Oriental, são todos sinais de que o mundo está em uma corda bamba, prestes a ser puxado para o abismo. Além disso,
A natureza das guerras modernas, com sua capacidade de atingir civis em larga escala, a desumanização do inimigo e a facilidade de disseminar propaganda através das mídias digitais, amplifica o sofrimento e a desordem. As guerras não são mais travadas apenas em campos de batalha distantes. Elas chegam às telas de nossos celulares, alimentando uma sensação de caos e insegurança. A palavra de Deus nos diz que essas coisas é mister que aconteçam. Isso significa que elas são parte do plano soberano de Deus para preparar o cenário para o fim dos tempos. Não é que Deus cause o mal, mas Ele permite que a maldade humana se manifeste cumprindo seus propósitos proféticos. O propósito não é nos assustar a ponto de paralisia, mas sim nos despertar para a realidade espiritual. A intensificação das guerras e dos rumores de guerras deve servir como um poderoso lembrete de que estamos nos aproximando do ápice da história humana, o momento em que o Príncipe da Paz virá para estabelecer seu reino eterno. Este primeiro sinal é um chamado urgente à oração, à intercessão pelas nações e, acima de tudo, a busca pela paz que só pode ser encontrada em Cristo. Abrace essa verdade com seriedade, pois ela nos convoca a uma vigilância espiritual sem precedentes. O segundo sinal que as Escrituras nos apresentam como precursores do fim, e que hoje vemos em uma escala global alarmante, são as fomes e pestes. Novamente, Jesus em Mateus 24:7, Marcos 13:8 e Lucas 21:11, nos alerta: e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Esta tríade de calamidades naturais não é apenas uma ocorrência aleatória, mas uma parte integrante do panorama profético que antecede a sua vinda. Historicamente, a fome e as pestes têm sido flagelos da humanidade, desde a peste negra até as fomes recorrentes em diversas regiões do mundo. Mas, como no caso das guerras, a profecia não se refere à mera existência desses fenômenos, mas à sua escala, frequência e impacto global. O que vemos hoje é uma convergência de fatores que tornam as crises de fome e saúde pública um sinal inconfundível dos tempos finais. Consideremos as fomes. Em pleno século XXI, com toda a tecnologia e capacidade de produção de alimentos que possuímos, ainda temos milhões de pessoas sofrendo de fome severa e insegurança alimentar crônica. Conflitos armados, instabilidade política, desastres naturais intensificados pelas mudanças climáticas e disrupções nas cadeias de suprimentos globais estão exacerbando essa crise. Regiões inteiras da África, do Oriente Médio e até da América Latina enfrentam níveis de fome que não se viam há décadas. O que torna isso profético é a escala sistêmica e a interconexão. Uma crise em um canto do mundo afeta os preços e a disponibilidade de alimentos em outros, criando um efeito dominó global. A palavra de Deus em Apocalipse 6, com a figura do cavaleiro do cavalo preto, que traz uma balança em sua mão e anuncia preços exorbitantes para o trigo e a cevada, pinta um quadro assustador de escassez e inflação de alimentos que parece se alinhar com as tendências atuais. A manipulação econômica, a especulação e a ganância, aliadas a eventos climáticos extremos, criam um cenário onde a segurança alimentar global é cada vez mais frágil. E as pestes? Quem poderia ter imaginado há alguns anos que uma pandemia global paralisaria o mundo inteiro, forçando bilhões de pessoas a se isolarem e ceifando a vida de milhões? A Covid-19 foi um lembrete vívido da fragilidade da humanidade diante de um micro-organismo invisível. Mas ela não foi um evento isolado. Antes dela tivemos o SARS, o MERS, o Ebola, a gripe aviária, a gripe suína e uma série de outras doenças emergentes que desafiam a ciência médica. E a projeção é que novas pandemias continuarão a surgir com maior frequência e virulência, impulsionadas pela globalização, pela urbanização e pela interação cada vez maior entre humanos e animais silvestres. O que é particularmente profético sobre as pestes nos tempos finais é a sua capacidade de se espalhar globalmente em questão de dias, afetando a economia, a política, a sociedade e, claro, a saúde física e mental de bilhões. Elas expõem as vulnerabilidades de nossos sistemas de saúde e governança, e a facilidade com que o medo e a desinformação podem se espalhar. Elas também têm o potencial de ser usadas como ferramentas de controle ou de desestabilização, o que nos remete a outras profecias sobre um governo global
e o controle da população. A Bíblia nos ensina que essas dores de parto, fomes e pestes virão em intensidade crescente, como as dores de uma mulher prestes a dar à luz. Elas não são o fim em si, mas os sinais claros de que o fim está próximo. Elas nos chamam a refletir sobre a transitoriedade da vida, a fragilidade de nossos sistemas humanos e a necessidade urgente de nos voltarmos para Deus. O Senhor está nos alertando. Ele está nos chamando a um arrependimento genuíno, a uma dependência total dele e a um serviço compassivo para com aqueles que sofrem. Não ignore o clamor dos famintos e dos doentes, pois neles está um eco da voz de Deus nos dizendo: preparai o caminho do Senhor. O terceiro sinal que se manifesta de forma inegável em nosso tempo e que Jesus Cristo profetizou com clareza são os terremotos em vários lugares e desastres naturais. Em Mateus 24:7, Lucas 21:11 e Marcos 13:8, a menção de terremotos é consistente, com Lucas adicionando grandes terremotos em vários lugares. Mas a compreensão moderna do que a Bíblia chama de terremotos pode e deve ser ampliada para incluir a intensificação e a proliferação de todos os tipos de desastres naturais que assolam o planeta. É verdade que terremotos sempre ocorreram. A Terra é um planeta dinamicamente ativo, e os movimentos tectônicos são uma realidade geológica. No entanto, o que vemos hoje é uma mudança notável na frequência, intensidade e impacto desses eventos. Estatísticas de agências geológicas e de organizações humanitárias confirmam um aumento significativo no número de terremotos de grande magnitude, erupções vulcânicas, tsunamis, inundações, secas prolongadas, incêndios florestais em larga escala e tempestades cada vez mais violentas. Pensemos nos terremotos. Não se trata apenas de tremores isolados, mas de eventos devastadores que ceifam milhares de vidas, destroem cidades inteiras e desestabilizam regiões. A região do Anel de Fogo do Pacífico, as falhas tectônicas em diversas partes do mundo, parecem estar mais ativas do que nunca. A frequência com que ouvimos notícias de um grande terremoto em alguma parte do globo é assustadora, e a profecia não fala apenas de terremotos, mas de grandes terremotos, indicando eventos de magnitude e impacto excepcionais. Mas, como mencionei, devemos interpretar essa profecia em um contexto mais amplo de desastres naturais. O clima da Terra está em um estado de fluxo sem precedentes. Ondas de calor extremas, secas que transformam vastas extensões de terra em desertos, chuvas torrenciais que causam inundações catastróficas, furacões e tufões com intensidade recorde, e incêndios florestais que consomem milhões de hectares de florestas em todos os continentes. Esses eventos não são apenas fenômenos meteorológicos aleatórios. Eles são parte de um padrão que se encaixa perfeitamente nas dores de parto que Jesus descreveu. A palavra de Deus nos adverte que a própria criação geme sob o peso do pecado humano, aguardando a redenção final. Romanos 8:22. A Terra, em certo sentido, está reagindo à condição espiritual da humanidade. Esses desastres não são meros acidentes. Eles são o clamor da criação, um lembrete severo da soberania de Deus sobre a natureza e da fragilidade de nossa existência. Eles servem para abalar nossa complacência e nos fazer questionar onde está nossa verdadeira segurança. Muitos buscam explicações científicas para todos esses fenômenos, e a ciência tem seu lugar. Mas para o crente, a lente da profecia bíblica oferece uma perspectiva mais profunda. Esses eventos naturais, por mais que possam ser estudados e compreendidos em termos geológicos ou climáticos, são, em última instância, sinais do céu. Eles são o relógio profético de Deus, marcando o tempo e indicando que a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Esses desastres causam não apenas sofrimento físico, mas também um profundo impacto psicológico e espiritual. Eles geram medo, incerteza e uma sensação de impotência diante das forças da natureza. Mas para o povo de Deus eles devem ser um chamado à fé e à esperança. Jesus nos disse para não nos assustarmos, mas para levantarmos nossas cabeças quando virmos essas coisas acontecerem, porque nossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Portanto, enquanto o mundo se convulsiona sob o peso de terremotos e catástrofes,
que nossos corações se voltem para aquele que tem todo o poder sobre os céus e a terra, e que prometeu estar conosco até o fim. O Senhor está nos chamando à vigilância e à confiança inabalável em sua palavra. O quarto sinal que se manifesta de forma alarmante em nossos dias, e que a Bíblia descreve como uma das características mais sombrias dos tempos finais, é a apostasia e o esfriamento do amor. Este sinal não se refere a eventos físicos ou calamidades naturais, mas a uma deterioração espiritual e moral profunda que afeta a própria essência da fé e da comunidade. Em 2 Tessalonicenses 2:3, o apóstolo Paulo nos adverte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra apostasia significa um abandono ou desvio deliberado da fé verdadeira. Não é uma mera dúvida ou uma queda temporária, mas uma rejeição consciente das verdades fundamentais da palavra de Deus. O que vemos hoje é uma apostasia em múltiplas frentes. Em muitas nações que antes eram consideradas baluartes da fé cristã, há um declínio vertiginoso na prática religiosa e na crença em Deus. Igrejas estão vazias, valores bíblicos são ridicularizados e rejeitados, e uma cultura de secularismo e relativismo moral se espalha como uma praga. A verdade absoluta, que é Cristo Jesus e sua palavra, é substituída por minha verdade, sua verdade, em um pântano de subjetivismo que nega qualquer fundamento moral objetivo. Além disso, dentro das próprias comunidades que se autodenominam cristãs, vemos a ascensão de falsos ensinamentos e doutrinas que se desviam da sã doutrina. Paulo adverte em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vemos a proliferação de evangelhos, que focam na prosperidade material em detrimento da santidade, na autoajuda em vez da dependência de Deus, e em uma moralidade flexível que se adapta aos caprichos da cultura, em vez de se conformar à palavra de Deus. A verdade é diluída, comprometida e muitas vezes completamente pervertida. E junto com a apostasia, Jesus nos adverte em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este esfriamento do amor é uma manifestação direta da deterioração espiritual. Quando a fé se enfraquece, o amor por Deus e pelo próximo diminui. Vemos isso na crescente polarização, na intolerância, na crueldade e na falta de empatia que caracterizam muitas de nossas interações sociais. A iniquidade, o pecado, a injustiça e a maldade parecem se multiplicar em todos os níveis da sociedade. O amor ao próximo, que Jesus identificou como o segundo grande mandamento, está se tornando uma raridade. O egoísmo, a busca desenfreada por prazer e riqueza, a indiferença ao sofrimento alheio, tudo isso são sintomas de um coração que se afastou de Deus. A família, a instituição fundamental criada por Deus, está sob ataque, desestruturada e fragmentada. A violência, a corrupção, a imoralidade sexual são normalizadas e até celebradas em muitas esferas. Este sinal é talvez o mais doloroso de todos, pois toca na própria alma da humanidade e da Igreja. Ele nos chama a um exame de consciência profundo. Estamos nós individualmente e como comunidade de fé, resistindo a essa corrente de apostasia e esfriamento? Estamos guardando a verdade da palavra de Deus e vivendo em amor sacrificial? A apostasia e o esfriamento do amor são o terreno fértil para a manifestação do homem do pecado, o anticristo, que virá para enganar e dominar aqueles que não amaram a verdade. Portanto, este sinal é um alerta urgente para nos apegarmos firmemente à fé que nos foi entregue uma vez por todas, para amarmos a Deus de todo o nosso coração, alma, mente e força, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que o Espírito Santo reacenda em nós o fogo do primeiro amor e nos fortaleça para permanecermos fiéis em meio à escuridão crescente. A vigilância espiritual é essencial, pois o inimigo busca enganar até mesmo os eleitos. O quinto e último sinal que vamos abordar hoje, e que tem implicações profundas para a nossa compreensão dos tempos finais, é a preparação para o governo global e a tecnologia de controle. Este sinal, embora não seja explicitamente listado da mesma forma que os anteriores no discurso de Jesus, é uma inferência poderosa das profecias de Daniel e, especialmente,
do livro do Apocalipse, que descrevem um sistema de controle mundial e a ascensão de uma figura de poder global, o Anticristo. Apocalipse 13 nos apresenta a visão da besta que emerge do mar, a qual é dado poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Esta besta exerce autoridade sobre toda a terra e impõe uma marca, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Embora a interpretação exata da marca e da besta seja objeto de debate entre os teólogos, a essência da profecia é clara. Haverá um sistema global de controle político, econômico e, em última instância, espiritual, que exigirá conformidade total. O que vemos hoje é uma convergência de tendências que parecem estar pavimentando o caminho para um cenário como este. A globalização, antes vista como um motor de progresso e interconexão, revela agora seu potencial sombrio para a centralização de poder. Organizações internacionais, acordos transnacionais e a busca por soluções globais para problemas globais, como pandemias, mudanças climáticas, crises econômicas, estão gradualmente erodindo a soberania das nações e empurrando o mundo para uma governança mais unificada. Há um crescente clamor por um líder mundial que possa resolver os problemas complexos que a humanidade enfrenta. Mas a chave para o cumprimento desta profecia reside na tecnologia. Nunca antes na história humana existiu a capacidade tecnológica para implementar um sistema de controle tão abrangente e invasivo. Pense na ascensão das moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, que prometem eliminar o dinheiro físico e permitir o rastreamento de cada transação financeira. Isso poderia criar um sistema onde o governo ou uma autoridade central teria o poder de monitorar, aprovar ou negar suas compras e vendas com base em critérios arbitrários, ou mesmo de congelar seus ativos. A profecia de Apocalipse 13 sobre ninguém poder comprar ou vender senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, ganha uma relevância assustadora neste contexto. Além disso, a tecnologia de vigilância avançou a passos largos. Câmeras de reconhecimento facial, monitoramento de dados online, inteligência artificial que pode analisar vastas quantidades de informações sobre indivíduos. Tudo isso cria um ambiente onde a privacidade está se tornando uma ilusão. A interconexão digital de nossas vidas, através de smartphones, redes sociais e dispositivos inteligentes, gera uma pegada de dados que pode ser usada para rastrear e perfilar cada aspecto de nossa existência. Mesmo a ideia de identidade digital, ou passaportes de saúde, que se tornaram proeminentes durante a pandemia, mostra como rapidamente a sociedade pode aceitar a necessidade de credenciais digitais para acessar serviços essenciais ou para viajar. Embora apresentadas como soluções para a segurança ou saúde pública, essas tecnologias têm o potencial de se tornar ferramentas de controle social e político em mãos erradas. A Bíblia nos alerta sobre a sedução de um líder que trará uma falsa paz e prosperidade, mas que no final exigirá adoração e controle total. Daniel 7 descreve 4 grandes reinos que surgiriam, culminando em um reino final que seria diferente de todos os outros, com chifres que representam reis, e um chifre pequeno, que fala com insolência e tenta mudar os tempos e a lei. Essa visão aponta para um poder global que se levantará contra Deus e seu povo. O que estamos testemunhando hoje é a infraestrutura sendo construída. As ferramentas, os sistemas e a mentalidade que poderiam sustentar um governo global e um regime de controle totalitário estão se consolidando. Não significa que estamos vendo o anticristo hoje, mas estamos vendo a preparação do palco para a sua entrada. Para o crente, isso é um chamado a discernimento, a cautela e a recusa em comprometer sua fé por qualquer sistema ou benefício terreno. Devemos estar atentos, não com medo, mas com a certeza de que Deus está no controle e de que sua palavra se cumprirá. Esteja vigilante, pois a liberdade que valorizamos pode estar em risco, e nossa fidelidade a Cristo será testada como nunca antes. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim de nossa jornada de discernimento sobre os 5 sinais do Apocalipse que estão se manifestando de forma tão clara e poderosa em nossos dias. Revisamos as Escrituras e observamos a realidade atual, vendo como as profecias de guerras e rumores de guerras, fomes e pestes, terremotos e desastres naturais, apostasia e o esfriamento do amor
e a preparação para um governo global e tecnologia de controle estão convergindo e se intensificando. Não é coincidência que todos esses sinais, mencionados por Jesus Cristo e pelos profetas, estejam ocorrendo simultaneamente e em uma escala global sem precedentes. Eles não são eventos isolados, mas sim as dores de parto que a Bíblia descreve, indicando que a volta do Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que nunca. O relógio profético de Deus está avançando rapidamente, e o cenário para os eventos finais da história humana está sendo montado diante de nossos olhos. A pergunta crucial que devemos fazer a nós mesmos agora não é se esses eventos estão acontecendo, mas o que faremos com essa verdade. O objetivo de compreender a profecia bíblica não é gerar pânico ou desespero, mas sim despertar a igreja para a urgência da hora e para a necessidade de vigilância espiritual. Jesus nos disse em Lucas 21:28, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Esta é uma palavra de esperança e encorajamento, não de temor. Enquanto o mundo se convulsiona, nós, como crentes, temos a promessa da redenção. Nosso foco não deve estar nos problemas, mas no Salvador que vem. Devemos viver com uma expectativa alegre, mas também com uma sobriedade que nos leva à ação. O que significa viver em vigilância nos tempos finais? Primeiro, significa buscar a Deus com mais fervor do que nunca. Reafirme seu relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não o conhece como seu Senhor e Salvador, este é o momento de se arrepender de seus pecados e entregar sua vida a Ele. Ele é o único refúgio e esperança em meio à tempestade que se aproxima. Segundo, significa permanecer firmes na palavra de Deus. Não se deixe enganar por falsos ensinamentos ou por filosofias mundanas. A Bíblia é a nossa bússola e a nossa âncora. Estude-a, medite nela e viva de acordo com suas verdades. Ela é a luz que ilumina nosso caminho em meio à escuridão crescente da apostasia. Terceiro, significa viver uma vida de santidade e pureza. Jesus disse, Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Lucas 12:37. Isso implica viver de uma maneira que agrada a Deus, rejeitando o pecado e buscando a justiça. Nossas vidas devem ser um testemunho claro do Evangelho. Quarto, significa compartilhar o Evangelho com urgência. Milhões de pessoas ainda vivem sem a esperança que temos em Cristo. As dores de parto são um chamado ao arrependimento para toda a humanidade. Que sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para levar a mensagem de salvação a um mundo perdido e moribundo. Quinto, significa amar uns aos outros e edificar a comunidade de fé. Em meio ao esfriamento do amor no mundo, a igreja deve ser um farol de amor, compaixão e unidade. Fortaleçamos uns aos outros, oremos uns pelos outros e sirvamos uns aos outros, pois juntos somos mais fortes. Amados, os sinais estão claros. A palavra de Deus é verdadeira. O tempo é curto. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Que este vídeo não seja apenas uma fonte de informação, mas um catalisador para uma profunda renovação espiritual em sua vida. Se você foi abençoado por esta mensagem, se sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração, eu te peço que compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. O conhecimento desses sinais não é para ser guardado, mas para ser disseminado, para que mais e mais pessoas possam despertar para a urgência dos tempos. Deixe seu amém nos comentários se você crê que Jesus está voltando em breve. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça-o agora e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas análises proféticas e estudos bíblicos. Juntos, vamos continuar a explorar as profundezas da palavra de Deus e a discernir os sinais dos tempos. Que Deus te abençoe e te guarde até o glorioso dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.